sejam bem-vindos a mais um dia de catequese. Estávamos morrendo de saudades de vocês. Para quem não lembra, eu sou a Dariane, uma das catequistas que estará acompanhando vocês ao longo deste caminho. E esse aqui é o Vitor, que veio nos ajudar hoje, né, nosso tocador. Vamos dar início, então, clamando a Santíssima Trindade, em nome do Pai. Amém. Vamos também agora clamar a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos agora cantar uma música para que a gente possa se despertar, né? Começar o nosso encontro com alegria. E vocês vão aí em casa nas palmas. Amigos e irmãos, acendendo em meio, sabe esse lugar, adoração divina, de adoração divina, tudo de adoração divina. E aí, deu para se despertar? Então agora, ainda nesse espírito de alegria, vamos pedir ao Espírito Santo para que ele possa vir visitar o nosso coração hoje, né? Preparar o nosso coração para que nós possamos acolher aquilo que Deus quer nos falar. Pensamos que o Espírito Santo possa visitar a nossa família, possa visitar o nosso lar, para fazer do nosso lar também um lugar de adoração e vida. Então vamos com essa música, clamar a presença do Santo Espírito de Deus. Sobre os corações toda a graça do Pai.
Espírito Santo de Deus, vinde visitar hoje o meu coração. Eu desejo ser amigo de Deus. Dá-me uma vida nova. Faz-me uma criança nova. Vinde, Espírito Santo de Deus, em meu auxílio. E, consagrando Nossa Senhora, a nossa catequese de hoje, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridas crianças, eis-me aqui de novo. De vez em quando eu vou estar aparecendo. Lembra do meu nome? Eu sou o Padre João Paulo. E hoje vamos responder a 3 perguntas. Junto com a Lise e o Mateus, nós estamos falando de quem é Jesus Cristo neste nosso encontro de catequese. A primeira pergunta a qual eu vou responder é: o que significa Jesus Cristo ser o Senhor? Você já ouviu alguma música que diz que Jesus Cristo é o Senhor? Ou já ouviu alguma oração que diz: Jesus é o Senhor da minha vida? Ou Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. É muito comum a gente usar na liturgia, nas nossas orações, esse título de Senhor. Eu queria explicá-lo um pouquinho para vocês. Senhor era um título que lá no Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo, ao longo de toda a história do povo de Deus, desde Abraão, você vai saber melhor quem é, até bem próximo de Jesus Cristo, era um título atribuído a Deus. Os judeus costumavam chamar Deus de Senhor. Quer aprender uma palavra em hebraico? Presta atenção. Adonai. Repete comigo. Adonai. Pronto, você já sabe uma palavra em hebraico. Adivinha o que essa palavra quer dizer? Senhor. Era assim que os judeus chamavam Deus. Senhor. Então, quando nós dizemos que Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos dizendo que Jesus Cristo é Deus. Mas Ele é Deus, como Mateus explicou, e homem também. Deus se fez homem. Deus se uniu à nossa humanidade. E se unindo à nossa humanidade, Deus nos salvou. É isso que significa o nome de Jesus. Jesus significa Deus salva. Aprende outra palavra em hebraico, Yeshua. Deus salva. Yeshua. Repete. Muito bem, eu não te ouvi, mas eu sei que você repetiu direitinho. Bem, então, Jesus Cristo é o Senhor. Eu digo que Ele é Deus. O Deus que se fez homem. E como homem, Ele anunciou a boa nova, pregou a salvação, curou doentes, expulsou demônios, fez maravilhas. E no final Ele morreu na cruz para nos salvar de todo o pecado, de toda a maldade. Ele venceu na cruz aquela inimiga do homem, a morte. Todo homem tem medo da morte, mas depois de Cristo nós não temos mais medo da morte, porque depois da morte existe a vida eterna. A morte é apenas uma passagem para a vida eterna. Por isso nós dizemos que Jesus Cristo é o Senhor. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. São Paulo, o grande apóstolo de Jesus, usava muito esse título. Jesus é o Senhor. Ele ressuscitou. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu tudo que aflige o homem. Ele é o caminho da nossa salvação. Ele é o Senhor do céu
e da terra. Ele é Deus, ele é homem, ele é o nosso Salvador. Jesus é o Senhor. A próxima pergunta é: o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são três deuses diferentes? Três deuses diferentes? Não. Só temos um Deus. Mas esse Deus se revelou como amor. Na primeira carta de São João, você que tem Bíblia pode procurar depois lá, dá um pause, abre a sua Bíblia. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Pode pedir ajuda do papai e da mamãe também, para encontrar esse versículo. Aí você vai ler que São João diz: Deus é amor. Então, antes que Deus criasse o mundo, tudo que ele criou, Deus já era amor, porque ele sempre foi amor e para sempre ele vai ser amor. E como ele seria amor se ele fosse uma só pessoa? Uma só pessoa ficaria eternamente, para sempre, só amando ela mesma, amando ela mesma, amando ela mesma, amando ela mesma. Seria monótono e seria um amor que nós chamamos, quando a gente chama nós mesmos, a gente chama isso de egoísmo. Quando a gente ama a gente acima de qualquer outra coisa. Mas Deus não é egoísta, Deus é amor de verdade. Por isso, em Deus, nós temos um amor que une três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas em um só Deus. Uma comunhão de amor. Eles são um só Deus, mas esse Deus ele tem três rostos, ele tem três modos de ser. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E assim, cada um deles, cada uma dessas pessoas ama as demais. E assim eles vivem um amor eterno, perfeito. Um amor que torna todos eles, por assim dizer, e faz com que Deus seja perfeitamente feliz. O Pai é feliz, o Filho é feliz, o Espírito Santo é feliz, porque o Pai ama e é amado, o Filho ama e é amado, o Espírito Santo ama e é amado. E assim eles estão em comunhão de amor e na felicidade eterna. Então, não, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo não são três deuses diferentes. Eles são um único Deus. Você viu que eu mudei de posição? Eu estou em outra posição da mesma capela. E aqui atrás, nós temos uma bela imagem de Nossa Senhora. Você sabe o nome dela? Maria. Quem é Maria? Maria é uma mulher muito jovem que vivia numa cidadezinha muito pequenina chamada Nazaré, na Galileia, na Terra Santa, lá em Israel. Maria vivia num vilarejo que tinha 250 pessoas, mais ou menos, na época. Maria era muito jovem, mas naquela época, as moças muito jovens já se preparavam para se casar. Maria estava prometida em casamento a um homem chamado José. Maria era uma jovem muito especial, que tinha um coração muito puro e santo. O coração dela buscava estar sempre na presença de Deus. Se dedicava a Deus na oração e também na caridade, no amor fraterno. Estava sempre a serviço dos outros também. Pois bem, essa jovem um dia, quando rezava na sua casa, recebeu uma visita ilustre. Não foi o presidente da República, não foi um embaixador ou um ator de televisão. Foi um anjo de Deus, um anjo. E o nome do anjo era Gabriel. Gabriel apareceu para a Virgem Maria e lhe disse que ela seria a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo. Ela fora escolhida para ser a mãe do Salvador. Maria escutou as palavras do anjo com muita reverência, com muita atenção, se sentindo pequenina diante da grandeza do projeto de Deus. Mas diante de tudo que Deus lhe disse,
diante do amor que Deus revelava por ela e pelo povo de Israel e por toda a humanidade, Maria, de todo o seu coração, oferece a Deus o seu sim. Ela diz no final da Anunciação, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Ela vai dizer no final desse encontro com o anjo: eis aqui a serva do Senhor, que se faça em mim, que se cumpra na minha vida a palavra de Deus, a vontade de Deus. Maria é esse modelo de fé, esse modelo de acolhimento da palavra de Deus. Maria é aquela que sempre diz sim a Deus. Por quê? Porque tem um coração que ama a Deus, que ama o próximo, um coração puro, um coração santo. E ela é mãe de Jesus Cristo, mas ela também, nós vamos aprofundar isso em outra catequese, ela também é nossa mãe. Quando Jesus morre na cruz, Jesus faz com que a gente compreenda que Maria se torna, aos pés da cruz, mãe de todos os cristãos. E é por isso que nós podemos dizer que nós temos uma mãe no céu. E o nome dela é Maria. Olá, eu me chamo Mateus. Vim falar sobre uma pessoa muito importante, sobre Jesus Cristo. E para falar dele, eu vim responder 3 perguntas. 3 perguntas sobre ele. Essas perguntas estão no YouCat, que é um material que a gente vai usar durante todo esse período, até vocês receberem a primeira Eucaristia. A primeira pergunta se encontra na página 42. A pergunta é: quem é Jesus? Você saberia responder quem é Jesus? Jesus também fez essa pergunta aos seus amigos, seus discípulos. Vamos lá ver? Está lá no capítulo 16, versículo 13 do Evangelho de São Mateus. Se quiser acompanhar na Bíblia, você pausa o vídeo e vai lá. Mateus 16, 13. Seu pai pode ajudar, seu pai e sua mãe podem ajudar a encontrar. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Vocês viram no texto bíblico que essa é a resposta mais adequada sobre quem é Jesus. A resposta melhor foi a de São Pedro, porque foi inspirada por Deus. Foi inspirada por Deus Pai. O próprio Deus Pai disse a São Pedro, disse no seu coração, claro, disse no seu coração quem é Jesus. Disse no coração de São Pedro que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Messias, que é a próxima pergunta. Messias quer dizer ungido. Então, nosso Senhor, ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é Deus com o Filho e com o Espírito Santo. 3 pessoas divinas em um só Deus. Então, Jesus Cristo, homem, que nasceu, filho da Virgem Maria, cresceu, falou, andou, sentiu dor, sentiu fome, fez muitos amigos. Ele é o mesmo Filho de Deus, que desde toda a eternidade, desde antes da criação do homem, desde a criação do mundo, desde a criação dos anjos, está junto com o Pai na eternidade. E esta pessoa, a pessoa do Filho, ele veio até nós, desceu do céu e se fez homem. Ele sendo Deus,
também se fez homem para estar pertinho de nós, para nos trazer a salvação, para nos ensinar o reino de Deus. E depois morrer por nós, ressuscitar. E ressuscitando, subiu aos céus. E também antes de subir aos céus, ele deixou instruções para os seus discípulos. Ele ensinou a pregar o nome dele, derramou o Espírito Santo sobre eles, para que a palavra de Deus chegasse até nós. De lá de onde eles estavam, da Terra Santa, 2000 anos atrás, até hoje. O nome de Jesus ele é mencionado, ele é pregado, porque o Senhor mesmo ensinou. O Senhor mandou eles anunciarem o nome dele, o reino dele, a todas as pessoas do mundo inteiro, em todos os tempos. Para, enfim, todos nós, eu e você, vivemos com ele na vida eterna. Mas para isso, precisamos ser seus amigos. São Pedro também chama uma coisa para Nosso Senhor. Ele chama de Nosso Senhor de Cristo. Que é a próxima pergunta. O que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo quer dizer ungido. Este homem, filho de Deus, que desceu ao mundo para estar pertinho de nós, ele é ungido. Na história da salvação, aqui na Sagrada Escritura, existem aquelas pessoas que foram ungidas por Deus. Aí eram derramados um óleo sobre elas, que significava que Deus estava derramando o seu Espírito sobre elas, para elas falarem em nome de Deus, para elas terem sabedoria. E como Nosso Senhor, ele é a sabedoria, então ele é ungido, ele é Cristo. Ele é o Messias. Messias também quer dizer ungido. Última pergunta. Jesus Cristo é realmente Deus? Acho que vocês já sabem responder. Sim, ele é Deus. Ele sendo filho de Deus, como o próprio São Pedro respondeu aqui, quando Nosso Senhor perguntou, filho de Deus vivo, então, sendo filho de Deus, ele é Deus. Mas e nós? Não somos filhos de Deus pelo batismo também, não? Somos sim, mas somos filhos adotivos. Ser filho adotivo não nos torna da mesma natureza de quem nos adota. Por exemplo, se um patinho fica sem mãe e ele é adotado por uma galinha, ele não se transforma numa galinha porque ele é adotado pela galinha. Sim, acontece isso nos animais. Então nós também, quando nós somos adotados por Jesus, por Deus Pai, através de Jesus, nós nos tornamos filhos no Filho. Por causa de Jesus, que se fez homem, se fez próximo de nós, ele nos confere, nos dá essa graça de ser filhos adotivos de Deus. E por ser filhos adotivos de Deus, a gente não se transforma em Deus, mas nos transforma em herdeiros do céu, que é maravilhoso. Herdeiros da vida eterna. Mas para a gente conquistar essa herança, a gente precisa fazer o quê? Seguir os passos de Cristo. A gente não vai morrer numa cruz como Nosso Senhor, mas a gente vai falar com Deus, Deus Pai, conversar com Nosso Senhor, ser amigo de Nosso Senhor, buscar ser um bom filho de Nossa Senhora, porque como ela é mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, e Nosso Senhor entregou sua mãe para nós, para ser nossa mãe, então acolhamos, vamos ser filhos amados de Nossa Senhora também, tratá-la como mãe, porque ela é nossa mãe. Também ser amigo dele, conhecendo ele nas Escrituras, procurando ler o Evangelho, procurando conhecer a sua doutrina, conversando com ele através da oração. E assim ficamos parecidos com ele cada vez mais, e assim, no fim das nossas vidas, alcançamos essa herança, a herança do reino de Deus, a herança do reino dos céus, para estar pertinho de Jesus, pertinho de Nossa Senhora, pertinho do Pai, na alegria da vida eterna. Amém. Olá, crianças! Vamos dar continuidade ao nosso tema de hoje. Hoje nós já aprendemos um pouquinho com o Padre João Paulo, com o Mateus, e agora nós vamos responder a mais 3 perguntas
né? E eu não estou aqui sozinha, eu acho que vocês já viram que eu estou acompanhada aqui com essas 3 pessoas ilustres, que eu acredito que vocês já conhecem, né? A Sagrada Família. E eu vou falar um pouquinho de alguns deles, né? E a primeira pessoa que eu vou falar hoje é quem é Maria. Esta é a mãe de Jesus. Maria, ela era uma jovem que foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador, para ser a mãe de Jesus. Maria era uma jovem de muita fé, era uma jovem que acreditava em Deus e em tudo fazia a vontade de Deus. Ela era filha de Joaquim e Ana, e os seus pais também eram pessoas muito boas, mas estamos aqui para falar de Maria. Maria, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador e foi aquela que carregou Jesus durante 9 meses, que apresentou Jesus no templo. Maria também foi aquela que estava com Jesus no primeiro milagre. Ela, como essa mulher dócil à voz do Espírito, ela sentiu que ali era o momento de Jesus poder fazer algo. Ela também estava com Jesus quando ele foi condenado e crucificado. E ela soube acolher no seu coração de mãe, mesmo o coração doendo, né, sofrendo por ver seu filho ali ser maltratado e morto, mas ela soube em tudo acolher a vontade de Deus, porque ela sabia que Deus tinha um plano muito maior. Então ela foi aquela que soube dizer sim. Ela é um exemplo para nós, um exemplo de fé, um exemplo de mãe, um exemplo de filha, porque ela se colocou como filha para fazer a vontade de Deus Pai. E como se deu isso? Né? A próxima pergunta que nós temos hoje, aqui no número 29 do nosso YouCat, vem perguntando: o que aconteceu em Nazaré? Foi justamente em Nazaré, que era onde Maria morava, que o anjo apareceu a Nossa Senhora, a Maria. E o anjo falou para ela: alegra-te. O ave é aquele alegra-te, porque ela encontrou graça diante de Deus e foi escolhida para ser a mãe do Salvador, a mãe do Filho de Deus. Maria se assustou, e ela pode ter ficado um pouco com medo, pensando: como que isso se dará? Ela até fala isso. Como isso se dará se eu não conheço homem algum? Maria, ela era prometida, ela já estava noiva de José. E em breve eles iriam se casar. Então ela pensou: como que isso vai acontecer? E aí o anjo falou para ela que o Espírito Santo viria sobre ela e a ação do Espírito Santo faria com que ela ficasse grávida, né? Ela gerasse Jesus no seu ventre. E ela simplesmente acreditou. Ela não questionou, ela não pensou no que poderia acontecer com a vida dela, porque naquele tempo as mulheres que não eram casadas e engravidavam, elas eram apedrejadas. E ela não pensou em nada disso, porque ela confiou que era vontade de Deus e Deus iria fazer tudo para que isso acontecesse, né? E aí ela disse sim à vontade de Deus. E ali o Espírito Santo veio sobre ela e ela concebeu o Espírito Santo. E depois disso, o que aconteceu? Aí vocês podem estar se perguntando: mas o que é que José pensou? E aí nós vamos para a próxima pergunta, né? Que é: qual a importância, qual o papel de José nessa família? José era um homem muito justo. Então, ao saber que Maria estava grávida, ele não quis abandoná-la, não quis que ela fosse prejudicada. Então ele pensou: eu vou abandoná-la porque vai pegar mal para mim, vão pensar mal de mim. Só que o anjo veio em sonho, né? Deus,
na sua infinita bondade, mandou um anjo falar em sonho a São José que ele não tivesse medo de receber Maria como esposa, porque o filho que ela estava esperando seria o Salvador, seria o Filho de Deus. E ainda falou, para ele colocar o nome de Jesus. Então José era um homem justo, era aquele homem que foi importante, foi fundamental, porque sem ele não poderia ter acontecido a obra de Deus, porque ele foi aquele que se colocou também como Nossa Senhora, como Maria, naquela atitude de fidelidade, de fé, de confiar em Deus. Então São José, ele acolheu Maria e juntos eles criaram Jesus. São José também foi fundamental quando quiseram perseguir Jesus, perseguir os meninos, estavam matando os meninos de 0 a 2 anos, e o anjo apareceu outra vez e falou para José fugir para o Egito e só voltar quando o perigo tivesse passado. Então São José, ele foi dócil também, ele ouviu a voz de Deus e protegeu Jesus e educou como pai, ensinou a profissão. São José era carpinteiro, então ele ensinou Jesus a ser um homem de bem, a ser um homem de Deus. Levou Jesus ao templo para fazer suas orações. Ele e Nossa Senhora foram fundamentais, foram essa família que educou Jesus para poderem... Oi gente, meu nome é Wagda Campos e eu sou catequista. No vídeo de hoje eu vou continuar explicando a missa parte por parte, porque nós somos católicos e temos o dever de participar da missa pelo menos aos domingos. E nesse momento da missa, em que todos os pecados acabaram de ser perdoados, a gente canta o hino de glória. Ele é um hino animado, que mostra o quanto ficamos felizes por ter recebido o perdão de Deus. E a partir daquela hora estamos prontos para a missa. Todos devemos cantar. Cantar faz parte da missa. Para quem passar do lado de fora pensar, nossa, o povo dessa igreja é muito feliz. E ao fim da música, o padre faz outra oração e todos sentamos para ouvir as leituras. Este momento da missa, a gente precisa de muita atenção e cuidado. A pessoa que vai ler precisa ler alto e claro, para todo mundo entender direitinho. A primeira leitura normalmente é do Antigo Testamento, onde fala o início de tudo, como tudo começou e toda a caminhada do povo de Deus. Logo em seguida vem o Salmo de Resposta, e o nome já está dizendo, de resposta. Então nós devemos responder, cantando ou falando, conforme o salmo for recitado. O salmo é um poema ou cântico, é um momento de reflexão. A segunda leitura, normalmente, é do Novo Testamento. Nessa leitura, conta a vida dos apóstolos depois da vinda de Jesus. Só tem segunda leitura aos domingos e nos dias de festa. Enfim, de pé, cantamos uma linda música de Aleluia, mostrando como a gente está feliz porque Deus vai falar. E então o padre cumprimenta todos e quando ele fala qual evangelho ele vai ler, fazemos um sinal da cruz em nossa testa, na boca e no peito. Com este sinal, estamos pedindo que Deus ilumine a nossa cabeça para que assim consigamos entender o que ele vai dizer. Também a nossa boca, para que depois de entender, podemos contar para as outras pessoas. E a cruz no peito, para guardar em nosso coração tudo o que Deus tem a nos ensinar. Mais uma vez, é para fazer com carinho e dedicação esse sinal da cruz, sem espantar mosquito. O Evangelho conta a história do próprio Jesus, o que ele viveu, por isso ficamos de pé em respeito a tudo o que ele fez por nós. Ao final da proclamação do Evangelho, o padre diz: palavra da salvação, porque a história de Jesus foi a história da nossa salvação. E então podemos nos assentar.
A maioria das vezes, as leituras, o Salmo e o Evangelho têm histórias parecidas que estão ligadas uma com a outra. E é nessa hora que chamamos de homilia que o padre vai explicar para a gente tudinho o que foi falado nas leituras e no Evangelho. Às vezes, entender o que está na Bíblia é complicado mesmo, mas os padres estudam muito e são muito iluminados pelo Espírito Santo. E por isso, neste momento, eles conseguem nos mostrar como tudo faz mais sentido quando eles explicam. E quando a explicação chega ao final, nós rezamos a oração do creio, confirmando que a gente realmente acredita na palavra do próprio Deus e em tudo aquilo que foi falado. Agora reza-se as preces da comunidade. Alguém faz a leitura das preces. E em um pequeno momento de silêncio, nós também fazemos as nossas preces. Nessa hora, podemos pedir por alguém que está doente ou por alguma situação difícil que estamos passando. São os pedidos que estão no seu coração. Aqui a gente finaliza a primeira parte da missa, que é voltada para a palavra de Deus. Então, a liturgia da palavra foi o que a gente falou hoje. E aí começa a segunda parte, mas essa eu vou falar num próximo vídeo. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. E não se esqueçam de se inscrever no canal e nas redes sociais. E se gostou do vídeo, compartilhe com os colegas. Crianças, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a vida de Jesus, em especial a Sagrada Família de Nazaré. Vamos começar lendo o Sagrado Evangelho, Lucas, capítulo 2, versículos de 15 a 20. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: "Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer." Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. E todos os que ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, crianças, nós vamos falar sobre a Sagrada Família de Nazaré. E quem faz parte dessa família? Jesus, Maria e José. Quando o menino Jesus, quando chegou à plenitude dos tempos, quando Deus decidiu enviar o seu filho, Jesus, ao mundo para nos salvar, ele quis nascer em uma família. Então, por aí nós vemos a importância da família. Jesus, sendo Deus, poderia muito bem vir ao mundo como homem adulto e vir direto para nos salvar, direto para cumprir a sua missão, morrer numa cruz para nos salvar. Mas os planos de Deus são muito maiores do que isso. Deus quis dar toda a dignidade da família. Então, Deus resolveu se fazer criança, nascer em uma família humana. E como essas coisas aconteceram? Um dia, o anjo Gabriel foi enviado a Nazaré a uma virgem chamada Maria. E lá, São Gabriel contou todos os planos de Deus, dizendo que Deus ia mandar seu filho ao mundo para nascer e para nos salvar, para ser o rei que iria governar todas as coisas, que Deus ia se fazer homem e queria nascer, seria o Messias, o Salvador. Então, quando Maria escutou todas essas coisas, ela ficou pensando como isso vai poder acontecer se ela não conhecia homem nenhum. Então, o anjo disse que tudo isso iria acontecer pela obra do Espírito Santo e que por isso o menino que ia nascer seria Deus, seria o Filho de Deus. Então, depois de Maria ter escutado todas essas coisas e ver que os planos de Deus iriam acontecer na sua plenitude, Nossa Senhora disse sim. E foi aí
que a história da salvação começou a acontecer de uma forma mais plena. Deus iria se tornar homem, iria estar no meio de nós. E Nossa Senhora era noiva de São José. São José, quando soube de tudo isso, soube que a sua noiva estava grávida, eles ainda não tinham se casado, São José ficou com medo. E ficou pensando, Senhor, agora o que é que eu faço? E foi aí que o anjo Gabriel foi também encontrar São José, no meio de um sonho, e disse que Maria tinha ficado grávida por obra do Espírito Santo. E São José também disse sim a essa missão. Disse sim a ser o pai adotivo de Jesus, a acolher Nossa Senhora como sua esposa. E aí começou a se formar a Sagrada Família de Nazaré. José, Maria e o menino Jesus que iria nascer. E aí, nesse momento, Deus deu uma dignidade infinita para a família. E você, criança, também deve dar essa dignidade à sua família. Você é filho, você tem uma mãe, um pai. E deve dar todo respeito. É um dos mandamentos da lei de Deus, honrar pai e mãe. E Jesus também foi uma criança obediente, que se voltou totalmente a Deus, que aprendeu também com Maria e com São José a receber a fé, a viver a fé. Então, nós também devemos ser bons filhos para os nossos pais, ser prestativos, como Jesus também o foi. Jesus ajudava São José. São José era carpinteiro, Jesus ajudava seu pai, obedecia a sua mãe, amava os dois. E da mesma forma, Maria e José, mesmo sendo seres humanos, acolheram a Deus, acolheram o menino Jesus, que era o próprio Filho de Deus, e viviam em plena harmonia de amor, como todas as famílias são chamadas também a viver, também a ser obedientes a Deus. Nossa Senhora foi muito obediente a Deus, ela respondeu sim, mesmo diante de todas as dificuldades. São José também era um homem justo. A Bíblia fala, São José é um homem justo. Ele aceitou ser o pai adotivo do próprio Filho de Deus. É uma missão assim muito grande, muito bela, que eles dois aceitaram, mesmo sem entender completamente naquele momento os planos de Deus. E da mesma forma, nós somos chamados a dizer sim a Deus, mesmo que em algum momento nós não entendamos a sua vontade, mas nós somos chamados a dizer sim à nossa vocação. E essa era a vocação de José e de Maria. Seriam os pais humanos do Filho de Deus. E mesmo você que talvez você possa não ter um pai presente, seu pai pode ter falecido, ou não ter uma mãe presente, sua mãe faleceu, mas aqueles que cuidam de nós também são presentes de Deus. Pode ser uma tia, um tio, um avô, uma avó, mas eles também são presentes de Deus. Então, a família é muito importante. A Sagrada Família é esse exemplo de família para todas as nossas famílias. Nós somos convidados a ser bons filhos obedientes, filhos esforçados, mas principalmente obedientes à palavra de Deus. Se nós, como filhos, tivermos o menino Jesus como exemplo, se as nossas mães tiverem Nossa Senhora como exemplo, nossos pais tiverem São José como exemplo, nós seremos famílias cada vez melhores, famílias cada vez mais conforme a vontade de Deus. E é isso que nós somos chamados a ser, filhos e filhas obedientes ao nosso Pai do céu, que é Pai. Deus, por excelência, é o nosso Pai, o modelo de toda a paternidade, o modelo de amor que nós devemos seguir. E é Ele que dá a nossa vocação. Ele deu a vocação para Maria, a vocação para São José, a missão do menino Jesus, que ia crescer e que iria um dia pregar o Evangelho, morrer numa cruz e ressuscitar. Então nós somos chamados a isso, a seguir nossa vocação, a obedecer a Deus e ser bons filhos. Futuramente, cada um vai ter uma vocação específica, a obedecer a Deus, a ser obediente. E assim nós seremos felizes. Bom dia, crianças. Eu sou a catequista Nayá e esse momento da nossa catequese é para aprendermos sobre a vida dos santos. Hoje nós iremos falar sobre a vida de um grande santo da Igreja Católica, que seus livros são tão importantes que são estudados até por pessoas de outra
fé cristã, né? Os nossos irmãos evangélicos, eles estudam também os livros de Santo Agostinho. Agostinho nasceu em Tagaste, África, no ano de 354 depois de Cristo. Ele não era cristão, não conhecia a fé cristã, era um jovem muito curioso, muito inteligente, que gostava de estudar e de pensar sobre o sentido, de pensar sobre a origem das coisas. E nessa busca interior de Agostinho, ele acabou estudando várias filosofias, participando de várias religiões, sempre tentando preencher um vazio existencial que ele tinha, né? Ele tinha um grande vazio que depois de sua conversão, Agostinho percebeu que o que estava faltando em seu coração era a presença de Jesus Cristo. Santo Agostinho era filho de Santa Mônica, uma outra santa muito importante na Igreja Católica, que rezou durante muito tempo para que Agostinho conhecesse a fé em Jesus Cristo. Santa Mônica rezava e esperava que Jesus pudesse alcançar aquele seu filho de coração tão inquieto. Então, Santo Agostinho saiu, da África, foi estudar, se formou, se tornou um grande filósofo. E na sua busca, ele sempre inquieto, esperando respostas que não encontrava. Até que um dia, aos 32 anos de idade, já não era tão jovem, ele, ouvindo a pregação de Santo Ambrósio, encontrou ali o que ele estava buscando durante toda a sua vida. Ele percebeu que o que estava faltando em sua vida era encontrar a fé e o amor de Jesus Cristo. Então, Santo Agostinho, a partir daquele momento, encontrou resposta para todas as suas inquietações. Ele percebeu que aquele vazio que ele sentia era a ausência de Deus e da fé em Jesus Cristo, seu Filho que morreu por nós. Santo Agostinho abraçou a fé católica e depois de muito tempo, quando perdeu a mãe de seu filho, se tornou padre e depois um bispo e um grande estudioso. Ele escreveu vários livros e hoje Santo Agostinho é considerado um dos grandes doutores da Igreja. As suas conclusões, as suas indagações, a sua fé, até hoje é estudada pelos seminaristas, pelos padres, se tornou um grande teólogo e um grande filósofo. O que nós podemos aprender hoje com Santo Agostinho? Primeira coisa, todo o vazio interior que nós sentimos, toda a inquietação do nosso coração, como dizia Santo Agostinho, só vai ter resposta em Deus e na fé em Jesus Cristo. Santo Agostinho dizia: meu coração está inquieto e só encontrará repouso em ti, ó Senhor. Então nós podemos aprender com Agostinho que a amizade com Deus, a amizade com Jesus Cristo é aquilo que vai trazer para nós a verdadeira felicidade e preencher todo o nosso vazio interior. Santo Agostinho também gostava muito de estudar e de entender as coisas. Que possamos aprender com ele esse gosto por estudar. Vamos assistir o desenho para conhecer um pouco mais sobre a vida deste grande santo da Igreja, Santo Agostinho. Durante os séculos 3 e 4 viveu entre nós Santo Agostinho. Ele cresceu na região do norte da África. Filho de Santa Mônica, uma mulher que dedicou a sua vida ao cristianismo. Sempre foi a referência cristã para ele, embora sua família não seguisse esse caminho. Assim que cresceu, ele se casou e teve um filho. Em busca de uma carreira melhor, foi para a Itália, onde se tornou professor. Em um certo dia, sentiu um chamado divino
escutou a voz de uma criança falando em latim, para ele pegar e ler. Foi assim que, olhando ao seu lado, encontrou uma Bíblia. Quando abriu, encontrou um versículo, dizendo: "Se revista de Jesus Cristo." Então ele foi se batizar. Após o falecimento de sua esposa, Santo Agostinho buscou servir mais vezes na igreja. Se tornou padre e bispo. E escreveu muitas obras e é considerado até hoje um doutor na igreja. Bom dia, crianças! Hoje, no nosso segundo encontro, eu espero que todos estejam aí. Alguns a tia Meire já conhece da nossa catequese do ano de 2019-2020, mas outros a tia Meire precisa conhecer. Então, antes que a gente comece esse encontro, a tia Meire já está aguardando, sabe o quê? A fotinho de vocês com o nome embaixo, que é para a tia Meire memorizar e daqui a pouco chamar um por um para saber se todos estão aí ou se a tia Meire está aqui falando sozinha. Que a tia Meire não quer isso porque preparou uma atividade muito legal para a gente, tá bom? E aí, junto com o material que o papai e a mamãe pegou na catedral, tem o material do nosso segundo encontro. E junto com ele veio a Bíblia e veio o livro. Só que então, vocês vão, junto com a mamãe e o papai, começar a estudar a Bíblia. E para isso, a gente pede para que vocês localizem lá o versículo de João, capítulo 10, tá? Versículo 14. E aí, em cima disso, vocês vão responder a atividade que está aí com vocês, que o papai e a mamãe levou, tá bom? 5 minutinhos para a gente resolver essa nossa atividade e a gente já volta, porque eu quero saber se vocês entenderam quem é Jesus. E aí, vocês gravaram? Ou vocês ainda estavam dormindo, mesmo depois do canto de animação da tia Dariane? Beijo, fiquem com Deus e aguarde só mais um pouquinho que a tia Dariane já vai voltar para fazer a nossa oração final do nosso encontro. Então, estamos caminhando para o fim de mais um encontro da nossa catequese, hoje com o tema Quem é Jesus? E como nós vimos, Jesus ele é o filho de quem? Isso mesmo, filho da Virgem Maria. E quem conhece melhor o filho do que a mãe, não é mesmo? Então, vamos agora cantar a consagração à Nossa Senhora, consagrando as nossas vidas a ela, para que ela nos apresente o seu filho, para que, consagrados a ela, nós possamos ser mais íntimos do seu filho Jesus. Oh, minha Senhora e também minha mãe, quero me oferecer inteiramente no louvor e em prova da minha devoção. Eu hoje usou meu coração. Consagro os meus olhos, meus ouvidos e a boca. Tudo que sou, desejo que a vos pertença. Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como coisa glorificada de vossa vida. Como coisa glorificada de vossa vida. Para finalizar, vamos também rezar ao nosso anjo da guarda, pedindo a sua proteção.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aguardamos você no próximo encontro. Fiquem com Deus e até mais! E não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube da Catedral, ativar as notificações, deixar muitos likes nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. E também sigam as redes sociais da Catedral que estão aqui embaixo. Salve Maria!